Então é isso, seja muito bem-vindo ao workshop Glow.ui. Primeiro de tudo, parabéns por ter tomado a iniciativa de conhecer a fundo a ferramenta, independente de como você vai utilizar isso no seu dia a dia, é um passo muito grande que você está dando e espero de coração poder ajudar você a aprender o que você deseja aprender, tá? Nem que seja só um pouquinho. Então, me apresentando, eu sou o Guilherme, mas por favor me chame de Gui. Todas as outras informações que você precisa saber sobre mim vai estar na descrição aqui no meu LinkedIn, tá? Então vamos ser super diretos e objetivos aqui, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Então, iniciando aqui, o primeiro item que a gente precisa conversar é sobre o alinhamento de expectativa. Para quem que esse workshop foi feito e o que você pode esperar sair daqui sabendo. Então, o primeiro item é se esse workshop foi pensado para UX. Ele não é um workshop pensado para UX, apesar de que algumas coisas que a gente vai aprender aqui, ele pode ser reaproveitado de alguma maneira, mas ele não é o foco central. Se você quiser aprender isso, existem inúmeros outros cursos, workshops e maneira de enxergar isso no dia a dia. Então, comece a se questionar por que cada empresa, cada aplicativo, cada solução tomou aquela decisão, e, enfim, aprender metodologias. O UX é um outro universo à parte. Então, o nosso foco aqui, ele vai ser especificamente na parte de interface, então na parte de UI. Isso significa que você vai sair daqui fazendo uma UI bonitona? Não necessariamente. Por quê? Porque o nosso foco vai ser conhecer a ferramenta a fundo. Como você vai utilizar essa ferramenta, foge do meu controle e eu não sei o seu nível de conhecimento de design. Como que a gente pode melhorar a nossa UI para deixar ela bonitona? Existem diversas maneiras. Uma que eu gosto muito de utilizar é copiar alguma referência que você considera ser bonita. Porque quando você tem uma referência muito boa e você tem que replicar ela, você vai passar, não por todas, mas por algumas decisões que o criador original passou. Então isso começa a entrar no seu repertório de tomada de decisão. E como bagagem de design como um todo. Então nos seus próximos trabalhos, isso meio que vai vir instintivamente. Então consultando muita referência, analisando muita coisa de mercado e tentando replicar aquilo que você acha bonito, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua UI e deixar ela bonitona. Mas lógico, para isso a gente precisa ter a ferramenta dominada. E o objetivo daqui é especificamente esse, dominar a ferramenta. Então a gente vai sair daqui dominando do básico ao avançado. Como a gente aplica isso no dia a dia vai depender do contexto de cada um. Mas aí você vai ter conhecimento suficiente para tomar essa decisão. Então, como que o workshop vai ser dividido? Então, nós separamos aqui por 3 níveis, cada um com um nível de dificuldade, e nós temos o conteúdo extra. Então, cada nível ele é separado por parte, cada parte vai ser um vídeo. Então, aqui a gente vai ter um total de 8 vídeos, incluindo esse. A duração de cada um deles vai depender do conteúdo e da quantidade de exemplo que a gente vai trazer no vídeo em questão. Então, começando aqui do level 1. O level 1 é separado em 3 partes. A parte mais básica, que é a parte 1. A gente vai conversar sobre a interface, as ferramentas que o Figma disponibiliza, a importância de usar o Nudge e o Widgets para facilitar a nossa vida no dia a dia. Isso é super introdutório. A parte 2, a gente vai falar sobre a diferença entre grupo e frame, e aí as consequências disso, que é o Constraints e o Auto Layout. Agora aqui a gente já começa a usar uma funcionalidade específica para a parte de UI, em que a ferramenta brilha, que é muito importante a gente ter domínio total disso daqui. E por último, a parte 3, que são as interações e animações, que a gente traz vida para o nosso protótipo. Ele deixa de ser uma tela estática e ele começa a ser um protótipo navegável. Então, dominando esse level 1, você já vai estar muito gabaritado para fazer muita coisa legal. Se a gente analisar friamente nesse level 1, você vai estar fazendo muita coisa na força bruta, porque você não está otimizando o seu fluxo de trabalho. E é aí que entra o level 2. Então, uma das consequências da ferramenta de prototipagem é a constante necessidade de usar os mesmos elementos em diversos lugares. Então, essas ferramentas de prototipagem têm o que eles chamam de componente, que é justamente isso. Então, para a gente otimizar o nosso processo de trabalho. No Figma, o componente ele possui 4 propriedades, que é a variante, o texto, o booleano e o instance swap. A gente vai passar por todos eles. Além disso, tem um nested instance, que a gente vai falar sobre isso também. É uma propriedade, mas é uma propriedade super contextual. Vai passar pelo esse nível 2, onde a gente otimiza o nosso trabalho e evita repetições. No nível 3, a gente já começa a elevar o nível de complexidade de entrega dos nossos projetos. Trazendo variáveis para a equação, além de deixar o protótipo muito mais fiel com a realidade, a gente começa a pensar em escalar o nosso projeto, que normalmente a gente já começa a implementar um design system, a gente começa a trabalhar com múltiplas equipes, a gente começa a deixar o projeto muito mais robusto e ele é fundamental para isso. Então, dentro das variáveis no Figma, a gente consegue trabalhar com cores, com números, com strings e com booleano. Então, a gente vai passar por todas essas propriedades dentro das variáveis e na parte 2 do level 3, a gente vai ver como que a gente consegue combinar variáveis com componentes, tirando o melhor proveito de cada uma delas e deixando o protótipo super fiel. E por último, a gente fala sobre as condicionais, que a gente começa a trazer inteligência e dependência
no protótipo. Então a gente precisa construir muito menos telas para chegar no mesmo resultado. Tendo isso daqui, a gente vai ter um domínio completo da ferramenta, do básico ao avançado. E aí, para complementar, a gente tem um material extra. Eu deixei para poder mostrar para você como eu, particularmente, estudo alguma funcionalidade nova no Figma. Deixei especificamente grids, porque eu não tenho o hábito de utilizar ele no meu dia a dia. Então eu não sei se ele é bom para mim, se não é, como que eu devo utilizar, como que eu... Enfim, eu tenho inúmeras perguntas e a gente vai descobrir junto as respostas. Então eu vou gravar uma aula no final e a gente vai fazer junto essa descoberta. Vai ser uma aula um pouquinho mais longa do que o normal, mas espero que seja útil para você de alguma maneira, tá? E por último, o como aplicar. A gente aprendeu isso tudo. A gente consegue aplicar isso como? Então existem duas maneiras. Se você já estiver trabalhando na área, você aplica isso no seu dia a dia. Zero problema. Se você ainda está iniciando na área e precisa criar um portfólio, aqui eu trago uma sugestão de como a gente pode implementar isso. Então é umas dicasinhas legais ali que a gente pode aproveitar de alguma maneira. E isso é tudo que a gente vai aprender aqui junto. Então espero de coração que você consiga aprender alguma coisa em algum desses itens. Então aqui a gente vai fazer um combinado. Se você aprender alguma coisa dentro de algum desses itens, você tem a obrigação de compartilhar esse material. Não é compartilhar por compartilhar. Compartilhe com aquele colega que você acha que vai ser útil. Com o pessoal da equipe, com outros colegas, pessoal da faculdade, para quem você achar que ele for útil. E o nosso segundo combinado é: alguma coisa que eu apresentei não fez sentido ou você usa de alguma maneira diferente, comentário me explicando isso. Então é muito importante que eu entenda o seu ponto de vista para, inclusive, eu melhorar o meu fluxo de trabalho. Então, além desses nossos dois combinados, eu queria trazer aqui para a gente poder conversar as 3 regrinhas que evitam o caos e vai fazer você um profissional melhor, independente da empresa ou equipe que você estiver trabalhando. Então vamos falar sobre elas. O primeiro item: o arquivo não é seu, é nosso. Então o arquivo ele não é seu, ele está com você nesse momento. Então manter a organização do arquivo, o que você fez, por que você tomou aquela decisão, aonde vocês estão, o que vem a seguir, ele é fundamental para manter o projeto sincronizado entre pessoas da equipe. Então você provavelmente não vai ter controle do que vai acontecer com esse projeto daqui para frente, mas você tem controle de como você organiza ele hoje, pensando nesse futuro. Então imagine alguma pessoa que você admira muito. Imagina que você vai pegar esse projeto, um projeto que você está trabalhando, e você vai passar diretamente para essa pessoa. Eu tenho certeza que você não vai querer passar um arquivo desorganizado para ela. Então, no fundo, a gente vai ser julgado por essa pessoa que a gente admira, e a gente não quer ser julgado de uma maneira negativa. Então, é muito fácil pensar, do jeito que eu estou entregando, eu consigo entender o que está acontecendo? Então, por exemplo, eu trouxe dois exemplos aqui, que é a organização do arquivo que a gente vai ver durante os nossos vídeos. Que é a organização das páginas, tudo que a gente está passando, então level 1, level 2, level 3, level parte 1, parte 2, parte 3, os estudos. Eu vou explicar como que eu organizo os meus arquivos, e como e por que é importante eu organizar e renomear as minhas camadas. Eu sei que isso pode parecer chato e o Figma inclusive tem uma ferramenta para auxiliar isso, mas se tudo der certo eu vou mostrar para você a importância de ter esse carinho desde o início. Batendo o olho aqui, sem você saber o que é o projeto, eu acredito que você já consiga entender a hierarquia das coisas. O que está acontecendo, por que cada um dos itens foi criado e o que cada um deles significa, mesmo sem ver a telinha. Eu vou bater bastante nessa tecla durante os vídeos, mas isso fica uma coisa muito importante. Nossa segunda regrinha aqui é velocidade com propósito. E o que seria o propósito nessa equação? A qualidade. Velocidade por velocidade, ele é irrelevante. A gente não está competindo para ver quem faz o protótipo ou a solução de uma maneira mais rápida. A gente quer garantir qualidade nas nossas entregas. Então a gente tem como princípio nunca comprometer a nossa qualidade. E aí qual que é o fator que a gente consegue trabalhar? Como a gente otimiza o nosso trabalho para conseguir fazer isso de uma maneira mais rápida. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Tendo o domínio da ferramenta, eu consigo utilizar os recursos que ela disponibiliza. Aqui tá alguns exemplos dela, então componentes, renomeação em lote, interações, enfim, existe uma infinidade de maneiras de otimizar o nosso trabalho usando a ferramenta. Normalmente, trabalhando em equipe, a gente vai ter um combinado do que é esperado para uma entrega de um projeto específico. Nem sempre eu vou concordar que aquela é a melhor abordagem, e é o que eu particularmente gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar de uma maneira mais rápida para eu poder apresentar uma segunda proposta, uma terceira proposta, lógico, embasado, fundamentado. Eu tento aproveitar esse momento para apresentar uma solução alternativa. Eu só consigo fazer isso graças ao domínio da ferramenta, porque eu consigo trabalhar de uma maneira mais efetiva. E além disso, uma outra coisa que vai acontecer muito no seu dia a dia é dar manutenção em projetos que estão acontecendo ou já aconteceram. Então, quanto mais organizado você for, mais rápido vai ser a sua manutenção. Então você perde menos tempo tentando entender o que a outra pessoa fez e você investe tempo naquilo que importa, que é buscar a melhor solução para o usuário de alguma maneira. E por último, quebre antes que quebrem. Descubra onde falha e como consertar antes que alguém te mostre. Por que isso é importante? Então daqui para frente, além de designer,
você vai ser um QA, o seu papel aqui é o quê? É quebrar a ferramenta. Porque sabendo onde ela quebra, você começa a pensar em maneiras de como contornar aquele problema. Como que você pode propor soluções diferentes para entregar um resultado sem perder a qualidade. Uma das últimas etapas de revisão é o quê? Descobrir aonde quebra. Criou um componente, criou uma caixa de texto, enfim, o que for, você tem que ter certeza de como ele vai se comportar em diferentes cenários. Então a ideia aqui é que você tenha a resposta para tudo que está em tela. Qualquer objeto, qualquer item que tenha inserido em tela, ele tem que ter um motivo e ele tem que ter uma regra de como ele se comporta em diferentes cenários. Cenário feliz, cenário de erro, cenário de atenção, cenário secundário, dispositivo do cliente maior, menor, enfim. Aqui você vai estressar o seu componente e a sua tela. Se você não fizer isso, a galera de desenvolvimento vai pedir para você fazer isso depois. Então o ideal é que você já tenha essa resposta nesse momento de criação, porque você sabe se isso vai impactar na experiência do usuário como um todo e você já soluciona isso agora, sem ser depois quando está em desenvolvimento e o custo de hora é muito maior porque envolve muito mais pessoas. Preste atenção no que você está construindo agora, no momento da construção. Tudo bem? Então é isso, passamos por todos os itens que a gente vai conversar durante o workshop, quais são as regrinhas para evitar o caos na equipe e você se destacar no meio da multidão. E se isso tudo fez sentido para você, eu vou pedir novamente, compartilhe com aquele colega, aquele amigo que você acha que vai tirar tanto proveito quanto você. Espero você na primeira aula, um abraço.